crescer. Na entrevista, Lula mandou que ninguém tem mais responsabilidade fiscal que ele. Ninguém no mercado. Eu fiquei assim, estarrecido. Eu falei, meu Deus, nem o Dedé, Lula, nem o Trabuco, não é possível. Nem a turma da Febraban, ninguém. Não. Mas o Lula, né? O Lula é o Lula. O Lula é o Lula. Aí, por conta de suas falas, uma coisa que ele também comentou na entrevista foi sobre Banco Central, sobre juros. Foi um absurdo os juros no patamar que está, e com a possível, assim, que já está no horizonte, né? 2 aumentos em sequência, mais de 14%, sendo que a inflação está controlada. Aí o Estadão resolveu comentar sobre isso, analisar um pouco um caso. A ameaça de Lula ao Banco Central. Ameaça. Bom assim, tá ficando bom. Porque se esse editorial fosse de janeiro de 2024 ou novembro de 2022, antes do Lula tomar posse, aquele período tava, né, o romance. Aí, somente seria o seguinte, né? As críticas do Lula. Esse é um texto falando, nossa, é meio preocupante as falas do Lula, o presidente se atrapalhou, não usou os melhores termos, talvez ele não se expressou direito. Aí as pessoas de direita querem falar, não, o Lula está sendo quem ele é. Não, isso é fake news, vocês estão de má vontade, vocês não querem enxergar o lado bom do Lula, vocês são um bando de loucos que ficam falando que o Brasil vai virar Venezuela. Não, isso nunca vai acontecer. Aí agora a boa vontade foi embora. Agora o Lula já ameaça, não é nem mais crítica, já é uma ameaça. Mas enfim, em entrevista ao Fantástico, Lulinha não deixou dúvidas sobre seu desejo de interferir na gestão do Gabriel Galípolo. O Estadão já pegou a palavra, né, chave, interferência no Banco Central. Ser escolhido, né, para presidir o Banco Central a partir do ano que vem. Lula avaliou que tudo tem dado certo em seu governo e que a única coisa errada é a taxa de juros, que acaba de ser elevada para 12,25 pelo Copom, com o voto, inclusive, do Galípolo e de todas as pessoas que o Lula indicou, porque foi uma votação unânime. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco. A inflação totalmente controlada, a responsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, não é do governo federal, mas nós vamos cuidar disso também, disse Lulinha. Ao contrário do que disse Lula, contudo, há uma explicação para a alta dos juros. O Copom informou que decidiu elevar em 1 ponto percentual a Selic, entre outras razões, com a resposta à flacidez do pacote de ajuste fiscal anunciado pelo governo. A percepção dos agentes econômicos sobre o recente anúncio fiscal afetou de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco, as expectativas de inflação e a taxa de câmbio. Avaliou-se que tais impactos contribuem para uma dinâmica inflacionária mais adversa, informou o Copom. Segundo o comitê, esse fator, dentre outros, existe uma política monetária ainda mais contracionista. Os 4 e pouco de inflação a que ela se referiu, na verdade, 4,87 no acumulado em 12 meses até novembro, como verificou o IBGE, nada menos do que 1,87 ponto percentual acima do centro da meta inflacionária fixada pelo próprio governo. Lula está falando que a inflação está controlada, mas na verdade ela está acima da meta. E quem define a meta é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Não só tem membros do governo, também tem o Roberto Campos Neto. Porém, entretanto, todavia, são apenas 3 membros, sendo que um é o Haddad, o outro é a Simone Tebet e o outro é o Roberto Campos Neto. Então, se o governo tem 2 de 3, o governo tem maioria. Então, Haddad e Simone Tebet poderiam ter colocado a meta de inflação que eles quisessem. Eles resolveram colocar, né, 3%, não. Uma dúvida agora, foi 3% ou foi 4%? Enfim, você tem a margem de erro, acho que é 3%, já vai até 1,5%, que seria ali 4,5%. O governo estourou a meta. Então não está tão controlado, porque você estourou a meta. Inclusive, a própria turma aí do mercado sempre pontua que a questão dos juros, muitas vezes, né, a subida dos juros é para você conseguir atingir a meta de inflação. Se o governo tivesse uma meta mais flexível, talvez até pudesse resolver essa questão dos juros. Mas o Lula modifica isso? Não modifica.
O Lula quer resolver isso? Não quer resolver isso. O Lula só quer colocar culpa pelo fracasso em alguém. No momento é o Campos Neto. A partir do ano que vem, que Campos Neto vai sair, ele vai colocar a culpa em quem? Em Campos Neto. Por quê? Porque ele vai falar que esse é o legado do Campos Neto. Vai passar uns 6 meses, a culpa ainda vai ser do Campos Neto. Até o dia que nem a Globo mais conseguir levar a sério. Talvez no dia que a turma da Globo aí, né, os donos da Globo, começarem a ficar negativados. Mas vamos ver. A inflação que nos últimos meses se espalhou por todos os preços já estourou o teto máximo permitido para 2024. Sim, sabemos. E caminha perigosamente para ficar acima do limite do primeiro período de 2025 e está longe de estar totalmente controlada, como afirma o Lula. Mas o demiurgo é incansável a insistir em negar a realidade da alta da inflação e o papel dos gastos do governo nessa escalada. Lula pretende caracterizar o Banco Central como um instrumento do mercado para favorecer o rentismo em detrimento do crescimento do país. É tudo muito conveniente, especialmente para o Banco Central, ainda é presidido pelo Roberto Campos Neto, né? Indicado pelo antípoda de Lula, Jair Bolsonaro. O problema é que Galípolo também voltou a favor da alta dos juros e tem sido especialmente conservador em suas declarações sobre a inflação e o trabalho do Banco Central em contê-la. Pode ser que tudo mude a partir de sua posse e que Galípolo, para agradar o padrinho, se dispõe a cuidar disso, isto é, baixar os juros na marra. Só daqui a algum tempo saberemos qual a versão de Galípolo presidirá o Banco Central, se o zelador prudente do poder de compra, da moeda que ele parece ser até aqui, ou o irresponsável sabujo do presidente perdulário, como desejam os petistas. Em recente jantar em Brasília, Campos Neto disse que o Galípolo vai ter uma vida mais difícil que a dele, porque os petistas estão meio que jogando contra. E aí o Estadão termina falando que Galípolo deve iniciar sua jornada trombando com Lula e com o PT. De nada adiantou o Copom ter explicitado a disposição de efetuar 2 novas altas, de 1 ponto percentual até março, se Lula já está ignorando o que parecia ser uma barreira de contenção contra os arroubos do governo nos 3 primeiros meses da nova diretoria do BC. Ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que eu, bradou Lula, que deve terminar seu mandato com 4 anos de déficit fiscal. E o déficit não é só o déficit do primário, é um déficit nominal. É um déficit completo.